Maciel, filósofo. Maciel, roteirista de cinema e televisão. Maciel, diretor de teatro. Maciel, ator. Maciel, jornalista. Maciel, guru da contracultura. Maciel, professor. Maciel, gaúcho. Maciel, baiano. Maciel, carioca. Luiz Carlos Maciéis. Plástica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em Eu canto a arte elástica. Eu via a gaveta abrir e era você. Sempre saíram livros, desenhos, poemas. A primeira vez que a expressão fosse humana tinha que ser um filósofo como você. Chegamos ao ser humano. Chegamos ao ser humano. Bem-vindo, Marcelo. Com certeza, eu tenho aqui uma biblioteca, mas é uma parte, né? Uma parte pequena. De diferentes épocas. Diferentes épocas, né? A começar pelo primeiro de todos. Esse aí que foi o primeiro. Eu, quando fiz o segundo ciclo do ginásio, sempre me falavam que os alunos mais inteligentes iam para o curso científico que tinha na época, que era para estudar engenharia, medicina, essas coisas, né? Científico. Científicas, as coisas consideradas, né? E que os clássicos eram para os vagabundos, que não tinham muita... As mulheres também que iam casar e faziam clássicos, outros faziam científico. Literatura, filosofia, Frescura. não sei, essas coisas, frescura. E eu fui estudar no científico, mas eu gostava das coisas do clássico, né? E eu gostava de teatro, gostava de poesia, comecei a escrever poemas, né? E filosofia também. Aí eu tive aula de filosofia, mesmo científico, e me interessei por filosofia. Então, as minhas três preocupações como adolescente, assim, crescendo, eram filosofia, teatro e poesia. E eu tive que viver uma vida inteira achando que realmente não há incompatibilidade nenhuma entre a poesia, a filosofia e o teatro. Pelo contrário. Exatamente. São irmãos. Né? E aí eu fui estimulado pelo nosso querido, saudoso amigo Antônio Abujamra. Que chegou para mim e disse para eu dirigir uma peça, que eu tinha 19 anos, 18, eu acho que 18, né? A primeira peça que eu dirigi foi Os Cegos de Golderwood, que o Abujamra participava, inclusive, como ator. Essa peça foi ensinada em Porto Alegre. Eu tive minha primeira lição de direção, que foi dada pelo Adolfo Celli, que ele assistiu o espetáculo, quando terminou o espetáculo, ele foi na cortina, lá atrás, me pegou num canto e me falou uma porção de coisas sobre direção de teatro. É mesmo? Foi. Marcel, vamos sentar? Assim, tem também um filósofo aqui, que é o Boris Strabaum, que é o meu filósofo que me atrapalha aqui no programa. E ele está decidido a transformar isso aqui numa academia de letras, que vai se chamar ABLL, que é a Academia Brasileira de Letras da Lapa. Então, a ABLL, eu vou me sentar ali na cadeira Domingos Oliveira. Aqui são as cadeiras que ainda vão ter patronos. E eu quero te convidar para criar a cadeira Luiz Carlos Marcelo. Ok, mas que honra. Essa aqui já será a cadeira... Inaugurar a cadeira Luiz Carlos Marcelo. Essa aqui é a cadeira Domingos Oliveira. Que você vai ocupar agora. E que eu vou ocupar agora, que já foi criada pelo Domingos. Então, essa é a segunda cadeira da academia, depois do Domingos ter criado essa. Mas vamos continuar nosso papo, porque... Bom, porque eu queria contar a história desse livro. Desse livro aqui. Esse livro aconteceu porque aí, depois dos Cegos, eu fui dirigir um segundo espetáculo. Né? E pouco pretensioso que eu era, escolhi logo Esperando o Godot, de Beckett.
né? E que foi feito com um elenco formado por Paulo José, Paulo César Pereiro, Dineu Dias, o falecido Dineu Dias, e o Mário de Almeida. E aí, o espetáculo fez um sucesso tão grande que o Instituto Estadual do Livro, que era dirigido pelo escritor chamado Manuel Sarmento Barata, me convidou para escrever esse caderno aí sobre Samuel Beckett. E eu aceitei o convite, e então eu escrevi esse livrinho aí, na época que eu estava começando a estudar filosofia, também com o falecido Gert Bornheim, que foi o meu mestre de filosofia. E aí eu descobri cedo que eu não sabia tanto assim de Samuel Beckett para fazer um livro inteiro só sobre ele. Ainda inventei uns outros capítulos sobre existencialismo, filosofia, e aí comecei a fazer o que eu faço até hoje, que é aproveitar para dizer as coisas que eu quero. E agora mesmo, recentemente, eu tenho estudado Heidegger bastante, sabe? E eu recebi um convite aí, um esquema que armaram para eu no próximo Flip de Olinda, vai ser em homenagem a Fernando Pessoa. Se eu não queria fazer uma palestra sobre Fernando Pessoa. Aí eu cheguei e disse assim, faço. Vai se chamar A Poesia de Fernando Pessoa à luz do pensamento de Heidegger. Genial, Heidegger. Claro. O Heidegger escreveu muito sobre a poesia, né? O Heidegger condenou o desenvolvimento da filosofia do Ocidente por causa do seu esquecimento do ser, e os artistas que lembram o ser na nossa cultura são os poetas, muito mais que os filósofos. Você aqui, quando abre um artigo sobre a revisão ou a contracultura, você cita que isso pegou em você como uma corcunda, uma coisa que ficou... Isso foi o Rui Castro. O Rui Castro que te... No seu livro sobre personagens do Rio de Janeiro, tem um pedacinho lá sobre mim, e aí ele disse que vai ter que carregar o epíteto lá, dizer, curu da contracultura como uma corcunda nas costas pro resto da vida. A única pretensão que eu tenho nessa vida é ser um homem livre. Eu sou um homem livre. Eu me sinto assim porque eu trabalhei a minha vida inteira para isso, sabe? Eu não quero me escravizar a nenhum esquema, nem de pensamento, nem de estética, nem de coisa nenhuma. Não tem sentido isso. A liberdade é que é o fundamento de tudo. Do seu último livro, quando você fala, acho que no seu primeiro estudo, sobre a reversão da história, em que você cita especialmente o Baudrillard. O fato da humanidade andar em marcha ré, um exemplo disso é que, por exemplo, o Solar da Fossa ter sido substituído pelo Shopping Rio Sul. Ou seja, o caminho certo, o mundo andar para frente, era destruir o Rio Sul e chegar ao Solar da Fossa. Não é? Esse era um progresso da humanidade, seria... Essa ideia da reversão da história me fascinou muito logo que eu tomei conhecimento dela, né? Mas não acredito que seja uma ideia que manifeste a natureza da realidade. Ela serve para desmentir a ilusão de que existe uma marcha histórica para frente, né? Isso é que estava me preocupando mais, né? Porque essa marcha histórica para frente, que é um produto do racionalismo ocidental, em determinados momentos, que eu me senti mais próximo do marxismo, eu cheguei a fazer essa valorização da história. Mas depois a observação dos acontecimentos, e principalmente a experiência na contracultura, que na qual eu tive certas percepções
talvez provocadas por agentes químicos, em que eu vi que essas coisas não são bem assim. Ninguém está indo a lugar nenhum. Não há marcha em nenhum sentido. Se não há marcha em nenhum sentido de progressão, também não há marcha no sentido de reversão, de ir para trás, sabe? Mas eu achei divertido, porque como eu botei aquela epígrafe de Heráclito, em que o tempo brinca como se fosse uma criança, eu também costumo dizer que eu, na verdade, como filósofo, brinco com as ideias como se fosse uma criança. Sabe? Porque as ideias me divertem. Essa ideia, aquela ideia e tudo mais. Marcel, eu morei no Solar da Fossa. Eu sou o último morador do Solar da Fossa. Eu não tinha para onde ir. E foi ficando. Enfim, e morei ali. E tinha uma coisa que nunca vou esquecer. Tinha umas noites, estou falando de 1970 já, e tinha umas pessoas que saíam às vezes de noite, uns baianos, maioria baianos, e que eu invejava muito, porque eles diziam assim, vamos na casa do Maciel. Um até me convidou, eu disse, não, eu sou muito tímido, não conheço ele, não vou na casa do cara. E eu fiquei sempre com curiosidade, como era? Agora, tantos anos passados, eu não fui à casa do Marcel. Como eram esses encontros? O que você ensinava a nós? Eu não ensinava nada para ninguém. Eu não ensinava nada para ninguém. Mas se você falava de quê? Eu não falava nada. Eu não falava nada. Eu vou lhe dizer o que essa turma fazia, o que a gente fazia ali. A gente, sem ser músicos, nós fazíamos um som. Sabe, isso foi uma coisa da contracultura que eu achava muito importante na época, que era o seguinte, você não precisa ser especialista em nada para curtir o que aquela coisa tinha. Um pegava uma flauta, e o outro pegava um tamborzinho, e o outro pegava um triângulo, uma coisa, fazia. E a gente improvisava. Né? A ideia foi mais ou menos minha, sim, né? Inspirada no meu gosto pelo jazz, porque eu sou jazzófilo desde os 14 anos de idade. Escutei jazz numa rádio, que era a orquestra de Duke Ellington, e fiquei fã de jazz, e sou fã de jazz até hoje, e considero Duke Ellington o maior artista do século XX. Né? Então, o jazz tem as chamadas jam sessions, que são sessões musicais em que os músicos improvisam. Agora são músicos, têm ouvido, então um ouve o outro. E aí há uma coisa de mais qualidade. No nosso caso, não tinha qualidade nenhuma. Mas era uma jam session de incompetentes musicais. Né? Mas era muito divertido, todo mundo se divertia muito. Né? O sentido da vida é a curtição. É você se divertir com alguma coisa que você descobre e que você curte aquilo, né? Lhe faz sentir bem, lhe faz sentir livre. Né? E faz todo sentido você dizer que se diverte com as ideias, gosta das ideias. É a mesma coisa. Eu vejo só que, em vez de ser com aqueles instrumentos musicais toscos, são as ideias dos filósofos. Não tanto as ideias dos filósofos, mas o que eu entendo delas. Então, aquela ideia simplesmente suscitou em mim uma ideia original. Mas isso significa que você é um filósofo, não é um professor de filosofia, ou seja, tem as suas próprias loucuras que, às vezes, em confronto com a dos outros... E utilizo um pouco aqueles instrumentos conceituais que a filosofia criou para expressar essas maluquices. Vou lhe dar um exemplo, por exemplo. Uma das discussões assim, filosóficas é sobre a existência de Deus. Isso, discussão filosófica é para todo o povo. Deus existe ou Deus não existe? O cara é ateu, é
é politeísta, porque o monoteísmo só surgiu com Moisés, né? Antes, todas as culturas eram politeístas. Uma cacetada de Deus. Nietzsche diz que essa que era a teologia verdadeira, porque era uma reprodução da vida humana, né? Num outro nível superior. E inspirado em Akhenaton, o faraó egípcio, que queria ser o Deus Sol, surgiu o Deus único, né? O monoteísmo. Aí eu li umas coisas do mestre Eckhart e falava que o homem fazia Deus como ele queria, que esse não era o verdadeiro Deus, não sei o quê. E aí eu tive a seguinte ideia, que na realidade Deus não existe, mas nós estamos criando Deus. Deus está sendo feito. Assim como Deus fez o homem está fazendo Deus. Ou seja, nós precisamos de Deus, mas Deus também precisa de nós. Porque na medida que a sua consciência se amplia, você fica mais parecido com Cristo. Você compreende mais amplamente. Cristo só não, Buda, Lao Tse, né? E todos os mestres. Então, com a ajuda desses mestres, o ser humano tem a tarefa simples de criar Deus, de fazer com que ele exista através de seus atos e de seus pensamentos. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Marcel, você diz aqui certos intelectuais brasileiros têm procurado promover nos últimos anos uma espécie de revisão crítica dos tempos da sua juventude, com propósito ostensivo de denunciá-la como não apenas romântica, mas também como tola e vítima de ingenuidades imperdoáveis. Um deles, lembrando a si próprio e de suas convicções nos anos 60, declara que não existe nada pior do que um jovem tolo. Evidentemente esquecido que existe, de que existe. Existe sim, um velho tolo. O que é ainda pior, essa negação da própria experiência vital, essa obstinação em negar o próprio passado, rejeitar a própria juventude e proclamar seu arrependimento, parece ter virado moda entre antigos incendiários que agora abraçam como bombeiros os ideais econômicos do neoliberalismo, os ideais éticos do iluminismo e, na esteira deles, os velhos preconceitos, o moralismo hipócrita e, para usar a palavra correta, a caretice mais rígida, num movimento reativo que seduz a mídia e convence jovens otários, aquele. Que o ardor revolucionário desses atuais fascistas, né, também foi cíclico para eles, né? E isso agora também vai ser cíclico, né? Mas realmente é triste você ver isso, porque a esquerda pode ser muitas coisas, mas a esquerda significa a mudança. E é por isso que a esquerda não se entende. Porque a mudança, cada um, eu quero mudar para cá, não, eu quero mudar para lá, e eu quero mudar para cá, cada um quer mudar de um jeito. A direita é monolítica, porque é emparedada, ela quer manter o status quo. Mas esse bloco, que é muito rigoroso, né? Teve que Norman Brown falando do rigor, do aspecto negativo do rigor, desses rigor mortis. Porque na morte o cadáver também fica rigoroso, fica duro. Né? Fica duro, fica... Cadáver de direita. Pau, né? Cadáver de direita. A direita tem essa tendência para o cadavérico. Tem esse negócio da idade, sabe? Tem esse negócio desses caras ficaram velhos. E se deixaram apanhar pela armadilha da velhice. Marcel, eu queria conversar sobre teatro e vou te convidar para a gente ir ali para o camarim. Hoje nós estamos aqui todos
rodeados de cartazes seus, de filmes, de livros, fotos suas várias. Olha aqui uma presença da Flor do Mal, aqui o outro Maciel. E aqui, para falar de teatro, eu vou começar com esse livro. Uhum. Você é o cara que traz para o Brasil, pela primeira vez, alguns dos estudos teóricos do Brecht, por esse livro que tem a sua introdução e a sua seleção de textos, que é fundamental. Nessa época não tinha nada em português de estudos teóricos de Brecht, e o que a gente conhecia era aquela edição francesa, Études sur le théâtre. Mas quando a civilização me encomendou um livro de estudos teóricos de Brecht, eu disse assim, poxa, eu posso dizer para eles aqui, já tem essa edição francesa, traduz e... Mas eu resolvi me brincar um pouco, me divertir um pouco com a tarefa, né? Então inventei esse negócio aí de teatro dialético, teatro como diversão, teatro como conhecimento, conhecimento como diversão, quer dizer, inventei até uma divisão dos estudos do Brecht. Além disso, aí passo para um trampolim daqui, para a sua relação com o Zé Celso, porque o Zé Celso diz que quer dizer, um fato é que você deu uma oficina, não é, para os atores do Oficina, e daí que foi você que sugeriu o Rei da Vela. O Zé Celso me mandou chamar da Bahia primeiro, para ir a São Paulo, foi quando eu conheci o Oficina. Eles tinham feito aquela oficina com Kuznets, né? E eram totalmente stanislavskianos, né? Mas o Zé Celso queria romper com isso. A gente já falou ali dos seus parceiros gaúchos de teatro. Outro que foi importante para mim foi Fernando Peixoto. Fernando? O grande responsável por ter me arrastado para o teatro foi Fernando Peixoto. E um momento especial da cultura brasileira, que você também é um ótimo, digamos, crítico, observador desse momento, que é o momento do tropicalismo, que é o momento do Rei da Vela, que é o momento dos baianos, Caetano e Gil, que é o Tom Zé, que é o momento do Glauber, não é, que é outro grande amigo seu. Foi meu compadre, porque era padrinho do batismo do meu filho, meu compadre. Ele tem aquele programa dele, que era também um anteprograma de televisão. Na abertura. E hoje nós vamos falar aqui com um filósofo brasileiro, Luiz Carlos Maciel. Ele faz outras coisas, mas eu não quero falar das outras coisas. Ele é um filósofo, para mim, um dos maiores filósofos do país, um dos maiores filósofos do mundo, tem apenas 41 anos, e estamos lançando um partido político, porque ele chegou com uma plataforma de partido político e eu li metade e aderi. Então, já estou no partido dele. O Darcy Ribeiro, me desculpe, o PTB, a Ivete Vargas também, mas nós vamos lançar o nosso partido também, com a palavra Luiz Carlos, para ler a plataforma do partido. Cadê esse partido político? Esse partido não existiu, não acabou nada. Não, o único entusiasta que eu encontrei foi o José Carlos Oliveira, o Carlinhos, cronista, que disse assim, pô, esse partido vai ser o partidinho que vai enfrentar o partidão. Mas aquilo foi outra brincadeira, né? Com ideias políticas, um partido de um radicalismo libertário total, extremo, né? Total. O Glauber escreveu uma peça e te entregou, e você foi quem fez a primeira direção dela, não é o Jango? É o Jango. Foi a última vez que eu vi Glauber vivo, pouco antes de ele viajar para a Europa. Depois, quando voltou, morreu, né? Deprimido pelo fracasso da Idade da Terra, no Festival de Veneza. Mas ele esteve lá em casa e me entregou o texto, disse que eu era o diretor do teatro dele e tal. E ele disse assim, não use Brecht, não, use Meyerhold. Você está com Meyerhold? Eu sei, de descrições, mas você sabe como é que era. Depois, quando eu fiz estilo Meyerhold, fiz estilo Maciel mesmo.
Marcel, vou pegar aqui teu livro. Eu queria terminar com um poema seu. Eu pensei que fosse por esse final esquisito. Esse final esquisito. A Sirene, que é a dona da editora, disse assim, Marcel, você vai manter isso aí, Marcel? Todo mundo vai dizer que você virou evangélico. Isso aqui chama o Rei dos Reis, só para explicar, né? E eu, Marcel, doente, dizendo... Com o grupo de evangélicos. Dizendo assim, perguntaram se aceita Jesus, ele disse, aceito Jesus. Respondi em paz. A história desse personagem... Sempre foi um mestre para mim, mas a igreja, porque eles, os evangélicos, em vez de assim, aceita ser membro da nossa igreja, eles dizem, aceita Jesus, pô. Não aceita ser membro da igreja. membro da sua igreja. Seja Jesus. Mas, Marcel, então vou terminar com um poema que eu gostei muito. Para que serve escrever? Para fazer que o sol levante no horizonte toda manhã. Para que servem as canetas tinteiro como esta, chinesa, entre os dedos? Para abrir todas as janelas sem medo. Para que servem os computadores? Para que servem os processadores de texto? Para que as flores e os animais cresçam. Obrigado, Marcel. Obrigado a você.